Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Ricardo Rocha e mais um vídeo aqui no nosso canal Livre Expressão. Quero agradecer a todos que estão seguindo o nosso canal, compartilhando, comentando, deixando like. Isso é importante para a gente dinamizar o nosso canal, melhorar cada vez mais as temáticas, né, a nossa discussão aqui, que é importante, né, debater assuntos aí que estão na ordem do dia. E hoje eu gostaria de falar um pouquinho sobre a independência, né? O Brasil comemorou ontem, dia 7 de setembro, a independência. Esse marco histórico, né, que acontece em 1822, a proclamação da independência do Brasil em relação ao Reino de Portugal. Mas todo esse processo é uma culminância de todo um contexto histórico que se inicia em 1808. 1808, a família real portuguesa deixa Portugal e vem para o Brasil, para a cidade do Rio de Janeiro, que era a capital. Né, por que eles vieram? Né? Por que a família real veio? Por conta da invasão de Napoleão Bonaparte a Portugal. Então a família real veio para o Brasil. Primeira vez na história que uma família real vem para a colônia, deixa o país sede, digamos assim, e vem para a sua colônia. Então o Brasil de 1815, o que acontece? O rei Dom João VI proclama o Brasil, né, como partícipe, como uma entidade, um ente participante do Reino Unido de Portugal. Né? Isso acontece em 1815. Em 1820, uma revolta em Porto, isso começou a ter, digamos assim, uma relação muito tensa entre Portugal e o Brasil, com o rei e a família real aqui no Brasil. Por quê? Eles tinham interesse de manter o Brasil como colônia, né? Como tendo o Brasil como a sua principal fonte de comércio. Né? Então, em 1820, acontece a revolta do Porto, né, com a burguesia portuguesa exige que o rei de Portugal retorne a Portugal, e Dom João VI volta para Portugal e fica no Brasil Pedro de Alcântara, mais tarde proclamado imperador do Brasil, Dom Pedro I. Né? E em 1820, então, todo esse período, principalmente de 1820 a 1822, essa relação fica cada vez mais tensa. Né? Os interesses de Portugal são discrepantes em relação aos interesses também das elites brasileiras que estavam aqui, que queriam um livre comércio, queriam uma liberdade maior, autonomia política e econômica maior. Né? E, por conta disso, de toda essa pressão que Portugal já exercia sobre o Brasil, Dom Pedro I, em 7 de setembro de 1822, ele não vê outra saída a não ser declarar, melhor dizendo, a independência do Brasil em relação ao Reino de Portugal. Tá certo? Em dezembro de 1822, Pedro de Alcântara ele é proclamado, ele é declarado e coroado o imperador do Brasil. Então, o Império do Brasil, o Brasil deixa de ser uma colônia, digamos assim, passa a ser o Império. O Império vai perdurar de 1822 até 1889, quando é proclamada a nossa República. Tá certo, pessoal? Então essa é apenas um pequeno relato histórico, mas o que eu gostaria de tratar aqui é em relação ao que é independência. Né? O Brasil hoje ele é independente em relação aos Estados Unidos. Hoje nós temos na presidência um presidente lambe-botas do presidente norte-americano. Nós temos uma política econômica, uma política externa extremamente colonizada, né, que quer, digamos assim, tornar o Brasil novamente uma colônia, né, principalmente agora dos Estados Unidos, não mais de Portugal, mas principalmente dos Estados Unidos. Nós vemos aí que os interesses brasileiros estão deixando de ser prioridade para aderirmos sem nenhuma contrapartida aos interesses norte-americanos. Isso não é independência, isso não é patriotismo. Né? Muitas pessoas não entendem o que é o patriotismo. Patriotismo é você ter autonomia, é você cuidar do seu povo, é o Estado brasileiro cuidar do povo com autonomia, com soberania. Né? Então, isso é patriotismo. Patriotismo não é ficar cantando o hino nacional, não é ficar jurando bandeira no Brasil. Isso pode ter até sua importância, mas isso não é o mais importante. O mais importante é a gente ter um Estado forte, um Estado que pense no Brasil, que pense no bem-estar social da sua população, do seu povo. Isso é soberania, isso é patriotismo, isso é independência.
Independência não é entregar as nossas riquezas, as nossas empresas estratégicas para o capital estrangeiro, a preço de banana. E eu falo isso principalmente, a Embraer foi vendida para a Boeing, uma empresa norte-americana, com um valor muito abaixo do que ela vale. Nós temos aí em curso uma vontade do atual governo de entregar a Petrobras, já entregou vários campos de exploração do pré-sal, começou no governo passado, governo Temer, para empresas, e notem, para empresas estatais estrangeiras, da Noruega, da China, do Canadá. Então, ou seja, a gente entrega para empresas estatais estrangeiras e a nossa estatal nacional não pode ser dona, né, das nossas riquezas, principalmente o pré-sal, né, que é calculado hoje em 20 trilhões de dólares. Nós simplesmente vamos entregar isso para os países centrais do capitalismo. Isso é ser patriota, gente? Isso é ser patriota? Aí o atual presidente, como as pessoas que defendem esse governo entreguista das riquezas nacionais, da nossa soberania, né, lambendo botas dos Estados Unidos, né, fica falando em hino nacional, em termos escolas militares, cortar o cabelo dos meninos, como se isso fosse patriotismo, como se isso fosse defender o Brasil. Defender o Brasil é defender as nossas riquezas, é defender e trabalhar e cuidar do bem-estar da população. E para cuidarmos do bem-estar, não é atacando a cultura, não é atacando a educação. Tirando dinheiro da pesquisa no Brasil, tirando dinheiro das universidades, tirando dinheiro da educação básica, como foi anunciado, né, um corte de quase 400 milhões, que vai deixar de comprar livros didáticos para as escolas de educação básica. Então nós temos que rever isso, rever o nosso conceito de patriotismo, rever o nosso conceito de independência. O Brasil realmente está deixando de ser independente, de ser um Estado soberano independente, como nos últimos 20 anos o Brasil estava tendo uma inserção internacional, uma presença internacional. O Brasil que é uma potência econômica, gente. Quando a gente fala que o Brasil é pobre, a gente tem que relativizar esse conceito. O Brasil é uma das maiores economias do mundo, uma das 10 maiores economias do mundo. O que nós somos também, por outro lado, é um país extremamente desigual. Talvez o país de maior desigualdade social e econômica do mundo. Então nós temos riqueza sim, só que é uma riqueza concentrada em 1% da população, não é? Na mão de poucas famílias. Então o que a verdadeira independência é a gente pegar a nossa riqueza, as nossas empresas estratégicas e trabalhar, investir em educação e tecnologia, em exportar tecnologia que tem valor agregado. Aqui nós vamos gerar empregos de altos salários, né? Nós somos campeões em exportação de carne, de suco de laranja, de soja, que são produtos que é importante, porém que não tem tanto valor agregado como, por exemplo, se exportássemos tecnologia, computadores, programas de computador, carro, celulares, etc. Nós importamos esses produtos, tá certo? Então o Brasil fica desequilibrado nessa relação. Então independência, soberania, patriotismo é trabalhar, é reconhecer, valorizar as nossas riquezas, investir em educação, investir na pesquisa. Tudo isso que esse atual governo não quer. Tudo isso que esse governo, com o projeto de entregar nossas riquezas, entregar a nossa Petrobras, já entregou aí, né, vários campos de exploração do pré-sal, entregar a Embraer, é uma empresa de aviação das que tem maior tecnologias no mundo, entregou para a Boeing americana a um preço de banana. Então, isso não é patriotismo. Então, independência, pessoal, significa soberania, autonomia em relação aos outros países. Eu não estou dizendo que o Brasil tem que ser um país fechado. Não é isso. Tem que se abrir hoje no mundo globalizado, tem que ter essa abertura e tudo. Porém, os interesses nacionais têm que vir em primeiro lugar, e não os interesses de potências centrais do capitalismo. Então vamos pensar, fica aqui a reflexão, o que é ser independente no mundo de hoje, 2019, século XXI. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.